dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e mentora de mulheres que buscam despertar-se. Hoje eu tenho um convite super especial para vocês. Que tal embarcarem comigo para uma viagem ancestral lá para o Japão, resgatando toda aquela ancestralidade, a sua tradição e originalidade, mas de uma forma também atualizada. Por quê? Porque nem tudo que a gente recebe como herança dos nossos pais, pensando em cultura, em tradição, precisa ser honrado caso essa experiência seja de dor. E hoje eu estou aqui com a Cíntia Iacota, que vai falar para nós como o impacto da ancestralidade pode nos ajudar a ter uma vida muito mais fluida, muito mais conectada, mas também sem precisar carregar aqueles pesos, aquelas mochilas que muitas vezes acontecem. Cíntia é professora, Cíntia é empreendedora, terapeuta holística e também consteladora. Seja bem-vinda, Cíntia! Muito obrigada, Gabi. A Madrugada Astral, Muito que obrigada. honra ter você aqui. A honra é toda minha. Obrigada pela participação, né, de poder estar aqui, mostrar um pouquinho, né, de toda a minha ancestralidade, dessa força que a gente carrega dentro de cada um de nós, mas como a gente também pode viver de uma forma mais livre, mais fluida e mais próspera. E ao mesmo tempo honrando as nossas Sem dúvida. raízes, mas sem dor, Sem né? dor. A gente pode trabalhar, cultuar, né? Sim, Reverenciar os nossos ancestrais, mas o mundo ele vive em constante evolução. exato. Então existem coisas que valem a pena ser sustentadas, mantidas, Sim. nutridas, mas tem outras que estão um pouco obsoletas. Com certeza. Eu acho que isso faz parte realmente da nossa evolução, como você colocou, né? E trazendo um pouco para a minha trajetória, né, oriental, nós temos Super notável. realmente nós temos aqui a característica desde sempre, né, de cultuar os antepassados. É muito comum nós termos oratórios em casa, a gente realmente preza e aplica no nosso dia a dia essa força muito grande da ancestralidade. Contudo, há algumas coisas que atravancam a nossa vida e às vezes é por esse sentimento de preciso honrá-los até nas dores, até naquelas coisas que nos machucam. E na verdade não, eles querem que a gente se liberte disso tudo. Ah, com certeza, porque quem é pai, mãe, vovô, vovó, o que mais deseja para um filho, para um neto? Não é que eles sejam livres e felizes? Mas muitas vezes nós, né, que somos os descendentes deles, não conseguimos ter essa clareza. E muitas vezes acontece o quê? A repetição de padrão. Né? Minha mãe sofreu, de repente, com o seu casamento, aí propaga isso de forma realmente hereditária, né? Sim. Vai passando de geração por geração, não só as benesses, mas também os traumas, as dores. Sim. E existem formas, né, da gente conseguir se libertar disso tudo ou não? Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto. Todos nós carregamos dores, né? E é importante perceber da onde a gente tem essa raiz. Porque eu falo muito de nutrir as raízes, né? Assim como tem um lado extremamente positivo dessa honra, que eu acho que não pode ser deixada para trás. Claro. Nós precisamos também identificar qual o padrão que se repete e como a gente pode curar, limpar esses padrões. Então, a constelação familiar, ela ajuda muito nesse sentido, porque ela tem como base 3 pilares, né? Quais? A primeira delas é realmente a questão da hierarquia. Então, às vezes a gente, né, por uma questão de querer ajudar, achar até um pouquinho do ego lá no fundo, se achar um pouco superior, a gente quer ajudar os nossos pais, por exemplo. Sim. Né? Mas, no entanto, não. Eles são maiores do que nós. Eles vieram antes. Eles vieram antes, né? Então, é uma coisa muito comum. Poxa, eu não prospero, mas seus pais prosperaram. Então, isso é uma coisa muito importante da gente verificar também. Claro, com certeza. E Cíntia, olhando um pouco para sua história, eu sei que você acabou de voltar do Japão, Exato. né? Fez um trabalho lindo lá. Sem dúvida. E conta para nós como é que foi
Como que é, na verdade, porque sempre estar Sim. no gerúndio, né? É o indo, É o processo. é o processo. Como foi para você trabalhar a sua liberdade ao passo que você honra a sua ancestralidade? Em algum momento, honrar a sua ancestralidade te travou? Conta Sem para dúvida. nós. É um processo de autodescoberta, né? Quando a gente começa com as terapias, quando você ainda está buscando esse caminho, a gente vai se descobrindo e vai determinando ali algumas coisas que você fala, poxa, isso eu não quero mais. Isso eu não quero mais que faça parte de mim. Mas quando você olha para a sua história e começa a olhar dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, há uma certa repetição. Você conseguiu identificar Sim, alguns? muitos. Na verdade, muitos. Eu olho para mim e eu vejo muito também. Nossa, é impressionante, É impressionante. né? Eu olho para minha mãe, para o meu pai, e inclusive, gente, é aquilo que a gente reclama, tá? Nossa, minha mãe fazia isso, 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 meu pai fazia isso, 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 meu avô. Aí você se depara com um pouquinho de um momento de reflexão, você fala, meu Deus, eu estou replicando esse comportamento. Exatamente igual. E aí, como e ainda mais assim, né? Eu pelo menos não tenho, né, nenhuma uma ascendência assim, Nipônica, né? nipônica, que é tão forte. tradicional, tão Uhum. firme, tão objetiva. Então é um pouco mais livre, Sem né? dúvida. Eu não vim de uma família que tem uma religião muito estruturada, nada disso. Cresci muito, tive muita liberdade nesse sentido, Uhum. mas no Japão não é assim, Não. né? Então, e ainda da forma livre existe repetição de padrão. Imagina quando isso é cobrado, quando dúvida. isso é intencionado, quando isso é exigido. E você me parece que foi uma pessoa que teve muita coragem, muita liberdade para romper com as algemas sem precisar excluir, né, Sem dúvida. a sua ancestralidade, as suas raízes. Sem dúvida. E como é que foi isso? Como é que teve esse processo de esse autoconhecimento? Você também como professora, Sim. traz para nós a sua experiência. Com certeza. Bom, eu acho que a gente volta ali um pouquinho, né, na minha origem. Eu sou nipônica, eu sou de terceira geração de japoneses no Brasil. Ou seja, os meus Uau. avós são japoneses, eles vieram para o Brasil no período da guerra, né, e também no período em que o Brasil abriu muito com o fim da escravidão para a recepção de imigrantes para trabalhar na lavoura do café. Uau. Então, a minha família, ela sobreviveu por muitos e muitos anos aqui no Brasil, vivendo única e exclusivamente da agricultura. E o meu nome, Kaori, significa perfume das flores. Que lindo, Né? Então, tem toda uma isso! conexão, uma história. E o sobrenome Yokota, Yoko significa ao lado. E Ta significa horta. Então, seria a horta ao lado. Né? Então, Que próspero esse nome! Pois E é. delicado e ao mesmo tempo forte. E uma conexão com a terra, né? Sim. Muito forte, com a natureza. E a gente realmente honrou isso por muito, muito tempo. Uhum. E a minha história também, ela se propaga quando eu iniciei minha carreira, quando eu me formei na escola de japoneses. Então, eu de manhã eu ia para a escola, como todos nós vamos, e à Uhum. tarde, de segunda a sexta, ia para a escola japonesa. Então, o que você falou, Gabi, é muito real. Nós perpetuamos a cultura e vivemos vivi, né, na verdade, dentro dessa colônia. Então, era muito forte. Então, a questão da honra, de não desagradar, a questão de nunca manchar o seu nome, porque, na verdade, não é o seu nome, é o seu sobrenome que está em jogo. E também uma reverência maior ao pai, né? Exatamente. Ao pai, ao homem. Ao né? homem. Ao homem. E como isso impacta numa mulher japonesa que não é casada, não Exatamente. tem filhos Uhum. e decidiu viver a própria vida? Foi muito difícil, muito desafiador, mas é aquele momento que você chega e você realmente começa a se auto-perceber. Eu quero viver a minha história ou eu quero repetir os padrões dos meus antepassados? E eu queria viver a minha história. Então, toda escolha traz uma consequência. Nem sempre Claro. são fáceis, né? Sim. Mas eu me vi hoje muito próspera, muito liberta quando eu recebi. Na verdade, foi um processo seletivo, nada cai do céu. Claro. Nós temos que fazer, né, a nossa parte. Mas eu tive a graça de poder ir para o Japão. Ai, desculpe. E
nesse processo, eu trabalhei ali em 5 escolas, de contextos diferentes. E eu trabalhei com... Eles não são caracterizados como, mas são refugiados. São mulheres que fugiram do Talibã, pessoas que estavam fugindo de zonas de guerra, de fome, de miséria, e queriam fazer do Japão o país de origem deles. No entanto, é um país fechado, com uma língua difícil, com uma cultura ainda mais difícil. E aí a gente observa já uma repetição de padrão, né? Exato. Os seus avós vieram de uma guerra e você volta para o Japão. Exatamente. Uau, gente, olha, eu tô toda arrepiada. E o mais legal, o mais bonito disso tudo, é você ir fazer as coisas com essa consciência. E você diferente, é diferente. Exato. Fazer com o olhar de quem despertou e Exato. não no piloto automático Faz toda a faz diferença. toda a diferença. E como esse olhar diferenciado, como professora, porque eu fui lá mais como professora de inglês e de japonês, e com essa bagagem já de 12 anos trabalhando com terapias diversas, eu consegui trazer para os alunos que eu conseguia tocar um outro olhar, uma outra postura e uma outra libertação, que era o que eu mais gostaria para eles. Ai, que lindo. Porque aquilo que você fez por você, você Exato. consegue propagar. E pensando nisso, existe uma ferramenta terapêutica Sim. muito falada, mas muito misteriosa para muitas pessoas. Perfeito. Existe um misticismo, algo que uns adoram, outros falam, não pode, não sei o quê, que é a constelação familiar. Como a gente estava falando no começo do programa, a constelação familiar, ela tem como um objetivo facilitar esse processo da conexão com a nossa ancestralidade sem a dor. Perfeito. Você pode falar um pouquinho como que funciona, explicar para o público, de uma vez por todas, para abrirem os seus corações, para ir em busca, inclusive, do seu trabalho como consteladora? Claro. Bom, na verdade, foi uma técnica criada por Bert Hellinger, né? E ele é o pai. Então, nós temos várias nuances, mas eu gosto da linha dele. Por quê? Ele era realmente uma pessoa muito estudiosa, que eu acredito que nós precisamos, sim, não só adquirir uma técnica e sair aplicando. É Claro. necessário estudo. Claro, né? eu sou defensora 100% da teoria, da ciência, Exato. da lógica, da razão, da exatidão. Sou uma espiritualista declarada, mas eu não sou do time que fala, intuiu, faz. Exato. Não. Intuiu, estuda, se aprimora Perfeito. e ao passo que você vai se capacitando, Sem dúvida. com certeza a espiritualidade, você ajuda seus mentores a trabalharem melhor. Com certeza. E dessa com toda forma, certeza. as coisas funcionam em conjunto. Até porque somos um tripé. Estamos Sim. na matéria, precisamos entender as energias daqui. Mas também somos seres espirituais, então a gente precisa fazer essa conexão, né? Dessas duas pontas. E a terceira que eu vejo como que faz parte é a propagação disso tudo. Sem dúvida. Né? A multiplicação dessa união sagrada do corpo, Com certeza. espírito, matéria de todos os níveis, corpo, dinheiro, Sem relacionamento, dúvida. nossas luxúrias que temos, sim, a Sem gente dúvida. quer ser bonita, quer ser Estamos vaidosa, né? Uhum. Mas também com esse lado mais sensível, mais espiritualista, mas não é só para mim. Também tem a multiplicação, né? Tem o que vem da ancestralidade, que Sem dá dúvida. essa perpetuação, Com mas certeza. trazendo evolução e não uma repetição de padrão, não é verdade? Exatamente. E o Hellinger, ele estudou muito. Ele Sim. fez ele fez vários testes e através disso ele foi constatando alguns padrões, né? Inclusive, o experimento dele foi em tribos indígenas. E Que ele legal. descobriu realmente que uma tribo não havia conflito. Né? Estranhamente, diferente de todas as outras, ele percebeu que naquela tribo os conflitos eram mínimos.
ou nulos. Olha que impressionante, né? Existe paz na Terra, meus amores. Isso é novidade para mim. Vamos escutar a Cíntia. E aí, através dos estudos de observação, né, que eu acho isso fabuloso, ele constatou que realmente esses 3 pilares eram muito fortes. Então, o pilar do pertencimento, o Sim. pilar da hierarquia e o pilar realmente que você precisa estar equilibrada entre dar e receber, Perfeito. né? Olha a importância disso, gente. Cíntia, você fala um pouquinho mais pra gente sobre esses pilares? Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente está pensando realmente na questão de pertencimento, quantos de nós muitas vezes pensamos, puxa, eu não encontrei o meu lugar ainda. Eu sou dessa família, mas eu não me identifico aqui. Quem nunca, né? Não é? Principalmente as ovelhas negras, né? Sem dúvida. Quem nunca? E para algumas pessoas, isso é um período de tempo, você tá ali se conhecendo, né? Sim. Nessa autodescoberta, faz parte de todo um Totalmente. processo. Mas para algumas pessoas, isso não acaba nunca. Putz. Isso gera uma dor, uma angústia, uma frustração, né? Ou você não se encontra na sua profissão, ou você não se encontra na sua prosperidade, ou na sua capacidade. Então, esse não se encontrar tem muita relação com esse primeiro pilar, Do pertencimento. sem dúvida. E é horrível, né? A gente se sentir deslocado. Exato. Né? Por sobrevivência, a gente precisou um do outro, né? Uhum. Isso acontece, até hoje vai continuar acontecendo, porque um neném, ele precisa da Exato. sua mãe, ele precisa do acolhimento, né? No Mapa Astral, a gente olha muito para a Lua nesse Lua. sentido. E é reverência a quem? A Gaia, a Mãe Terra, a mãe, a nutrição, Sim. ao passado, aos cuidados, né? Exato. Então a gente precisa, assim, ninguém faz nada sozinho, gente. Não, exatamente. E essas dores, às vezes, são muito fortes e chegam a um ápice, que é uma depressão, tentativas de suicídio. Então Por a gente exemplo. pode entender que a falta do pertencimento, a gente consegue chegar em nível tão profundos de dores, Sim. então a gente pode inclusive travar a nossa vida. Nossa, Né? muito comum, por sinal. A gente não prospera, a gente não se relaciona bem, a gente não 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 sua é feliz, carreira, não não sua é missão feliz. de vida, não é feliz, sem dúvida. Exatamente. Porque sempre fica aquela coisa, está faltando alguma coisa, um buraco que eu não consigo preencher com nada. E isso tem relação então com os ancestrais? Tem, isso tem relação realmente com alguma linhagem, né, uma forma sistêmica, porque o que acontece? Todos nós vivemos de sistema. Se a gente olhar para o nosso próprio corpo, nós temos sistema sanguíneo. Claro, Sistema e esse corporal. sistema. Ele tem que estar operando perfeitamente. E para mim, o que faz um sistema funcionar é a ordem. Exatamente. Né? Tem que ter um processo Sim. onde as coisas são respeitadas, existe um ritmo, existe um passo a passo. Se a gente passar para astrologia, nós temos os planetas. Imagina trocar os planetas de lugar. Não dá, não tem como. O caos está instalado. Eles isso. cumprindo os seus papéis perfeitamente, a gente já fica maluco. Já retrograda. Exatamente, imagina. Então, nós somos seres e vivemos num planeta cercado de sistemas, Claro. né? Então, a constelação nada mais é o respeito ao sistema. Então, Lindo. o primeiro pilar, realmente, ele traz muito isso, né? Uhum. Então, é muito importante a gente identificar e tentar ver quem lá de trás teve esse problema, porque energeticamente nós ressoamos e Claro. trouxemos isso para as nossas vidas. Que loucura. Exatamente, é uma loucura. Que loucura. E a hierarquia, onde que entra? Bom, a nisso? hierarquia é muito comum. Foi aquele exemplo que a gente deu, né? Nossa, mas o meu pai... Mas quando você se vê, você está fazendo exatamente a mesma coisa, Sim. né? E é muito comum, especialmente nos dias de hoje, em que a gente vive um boom tecnológico que nossos pais e nossos avós não passaram. Verdade. Não é? E quantos de nós, o pai ou a avó, alguém falou assim, como é que eu faço isso? E nós, em vez de sentarmos e explicarmos, o que a gente faz? Pega o celular e faz por eles. Então, Isso diminui Exatamente. a grandeza daquele que veio antes, né? Não é porque a gente ele não ocupa sabe. o espaço Exato. dele, não é porque ele não sabe que ele não pode aprender e continuar estando naquele lugar, né, de honra, porque Exato. ele veio antes. E ele está pedindo uma ajuda. E nós, né, um pouco no nosso egocentrismo,
Não temos paciência nenhuma. Esse é o grande ponto. E isso faz com que essa questão fique abalada. Nós precisamos respeitar a ordem. E também, o que que acontece, né? A gente se sente superior, diminui a capacidade Sim. do outro. Ah, porque ele não sabe de nada. Olha que feio. E aí, o que que a gente faz? Compromete, inclusive, a nossa prosperidade, as nossas dúvida. relações, a fluidez da nossa vida. E esse é o grande ponto desse pilar. A sua Entendi. vida está atravancada. Ela não anda, você não prospera financeiramente, você não prospera num relacionamento harmônico. Ai, que horrível, gente. Vamos constelar. É muito interessante porque a raiz vem toda do sistema, né? Perfeito. Então é muito importante. E o terceiro pilar que Bert fala muito é a questão realmente do equilíbrio. Nós não equilibramos as nossas vidas de várias formas, Sim. mas o equilíbrio entre dar e o receber, ele tem que acontecer. Senão a pessoa que somente dá, no íntimo dele, ele está se sentindo magoado, Claro, com desrespeitado, certeza. né? Menos. Então, é muito importante esse equilíbrio. E nas nossas relações diárias, a gente não tem isso. Não. E, Cíntia, então a gente pode entender que quem precisa de constelação são pessoas, em algum nível eu imagino que todo mundo precise, Sem dúvida. né? Mas são pessoas que sentem que estão travadas, pessoas que não conseguem se posicionar, pessoas que também obedecem muito uma determinada Sem dúvida. Cultura, né? Sim. E, tecnicamente, a gente já entendeu o sistema, mas como que ela funciona? Pode ser online, pode Sim. ser presencial? Como que ela é, assim? Olha, existem 2 tipos. Na verdade, hoje, com várias linhas, né, se abrindo, existem vários tipos. Mas eu gosto muito, realmente, da que você trabalha com bonecos. Uhum. E existe toda uma egrégora que eu acho que se forma e que a gente consegue visualizar mais do que nós. É muito mágico o que acontece. É muito mágico. Né? A pessoa realmente consegue identificar a própria história acontecendo diante dos seus próprios olhos. Perfeito, Né? de uma forma muito lúdica, né? Tem uns Sim. bonecos ali, fica claro de E, compreender. Gabi, é tão lúdico que hoje, no Brasil, é autorizado o uso em casos jurídicos. Impressionante. Eu Não não é tinha essa mais informação. só uma coisa assim, é coisa de, né, gente louca. Gente louca, Não. né? As namastê Não, maluca. não. O sistema jurídico brasileiro, ele já traz isso para a gente fazer a identificação de uma série de coisas, principalmente quando envolve crianças, adolescentes. Então, é um processo que já saiu da zona do acho que é uma coisa que pode dar certo. Não, ele é Não, ele dá. comprovado. E, Cíntia, qual é a sensação de estarmos alinhados, de estarmos em equilíbrio Sem com a dúvida. nossa ancestralidade, uma vez que esse é o objetivo da constelação? O que a pessoa pode esperar disso? Uhum. E aí eu já emendo numa outra pergunta. Como sustenta essa energia positiva? Perfeito. Porque é assim, gente, muitas vezes a gente vai lá, faz os nossos processos, mas a gente tem dificuldade de sustentar isso. Sem E dúvida. agora a Cíntia tem a oportunidade de falar pra gente como a gente resolve esse ponto também. Sem dúvida, Gabi. Eu acho que, para responder a sua primeira pergunta, eu vou trazer a minha história. Perfeito. Por várias questões, eu optei em ser professora. Nunca foi assim, uma segunda possibilidade. Não, eu quis ser professora e sou professora desde os 15 anos de idade. Ai, que Né? linda. E é uma profissão que eu tenho um verdadeiro amor, assim. Eu tenho uma entrega muito grande, porque foi uma escolha, uma missão de vida. Com certeza. Só que, no entanto, uns 13 para 14 anos atrás, eu senti uma necessidade maior de não só fazer uma entrega em nível educacional, mas uma entrega maior, que seria trabalhar com as terapias. Aí você começa em todo um processo, como eu acredito que tem que ser, de estudo, Uhum. que é muito importante. Então, você faz ali uma série de cursos, né? Inclusive o Reiki, que me ampara muito, que tem origem no Japão também. Sim, claro. Então, eu acho que isso são pilares que nos fortalecem, Sim. né? E eu acredito muito que todo um processo, quando desencadeado, as coisas vão se alinhando. Claro. O nosso problema é que a gente quer o alinhamento para amanhã.
coisas que levaram séculos para acontecer, né? E quando a gente olha pelo olhar do espírito, o espírito é eterno, né? Exatamente. Então, a gente não vai resolver tudo nessa vida. Não vamos. E por que eu tô te trazendo isso? Porque eu tô com 46 anos. Ai, olha, fala sério. Eu Não larguei- parece. Muito obrigada. Vamos constelar, gente. Já dá esse efeito lift também? Total. Aí eu larguei tudo para que realmente a gente pudesse, que eu pudesse ir pro Japão, largar essas amarras. Perfeito. E quando eu voltei pro Brasil, estou no Brasil há 40 dias. Eu cheguei no Brasil, eu consegui um emprego no mesmo dia. No mesmo dia, o meu avião pousou. Eu estava recebendo uma chamada para uma proposta de emprego. Perfeito. Estou num relacionamento sério. Que eu não tenho um relacionamento sério há 13 anos. Perfeito. Né? E estou realmente em busca de umas oportunidades e realmente você também chegou na minha vida. Ai, Então, que linda. olha Aí só, já fica o gancho pro tudo- próximo programa que eu vou contar para Exato. vocês o trabalho que fizemos juntas. Sem Cíntia, muito Muito obrigada. Gabi. E agora, no próximo episódio, vamos falar como a gente sustenta essa energia linda, maravilhosa de sucesso através das terapias energéticas com Thaís Constantino. Um beijo, meus amores. Até o próximo programa. Gratidão!